Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que é e quem tem direito ao adicional de insalubridade. Então, se você trabalha em condições que fazem mal à sua saúde e quer saber como garantir esse direito, fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e sócio do MDN Advocacia, e aqui no Guia do Empregado você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Então já se inscreve para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Gente, eu vou começar o vídeo falando sobre o que é o adicional de insalubridade, o valor dele. Depois eu vou dizer quando você vai ter esse direito, vou mostrar algumas profissões que costumam ter esse direito e como você faz para receber. Bora lá? Para começo de conversa, esse adicional é um dinheiro extra no seu salário e ele é um direito de quem trabalha em condições que podem prejudicar a saúde. Mas olha só, não é qualquer coisa que prejudica a saúde que vai garantir esse direito. Existe uma norma chamada de NR15, que define exatamente quais condições são consideradas insalubres. Essa norma estabelece os limites para cada tipo de exposição e classifica essas situações em graus mínimo, médio e máximo. E aí, dependendo da gravidade, o adicional que você recebe aumenta ou diminui. Essa NR15 traz situações de trabalho onde você fica exposto a agentes que podem causar, ao longo do tempo, doenças e outros problemas de saúde, os chamados agentes insalubres. Os chamados agentes insalubres podem ser várias coisas. Eles podem ser produtos químicos, como aqueles que a gente usa para limpeza pesada, uma limpeza industrial. Podem ser ruídos muito altos, ou seja, um barulho muito alto, que você encontra ali em fábricas, em obras. Podem ser também trabalhar em coleta de lixo ou em contato com outros tipos de agente biológico, como em hospitais, em laboratórios. Cada um desses fatores coloca a saúde em risco de uma maneira específica. E é por isso que eles têm esse adicional, que é uma espécie de compensação. O adicional de insalubridade pode ser pago em 3 níveis diferentes: mínimo, médio e máximo. Ou seja, ele vai variar de acordo com a gravidade da situação. O valor do adicional de insalubridade vai ser sempre calculado sobre o salário mínimo e vai ser de 10%, 20% e 40% do salário mínimo. Ou seja, no grau mínimo vai ser 10% do salário mínimo, no grau médio 20% do salário mínimo e no grau máximo 40% do salário mínimo. Então, se o ambiente de trabalho é considerado de insalubridade mínima, o adicional vai ser de 10%. Se o risco é mais elevado, como em situações de contato frequente com agente químico ou biológico, ele pode ser de 20% ou até 10%. Essa diferença de valores existe porque nem todas as condições insalubres representam o mesmo nível de risco. Então, esse adicional é pensado para compensar quem trabalha em condições com uma exposição maior e mais perigosa para a saúde. Em outras palavras, quanto maior é o risco, maior é a compensação garantida pela lei. Agora que você já entendeu o que é o adicional de insalubridade e como ele é calculado, a pergunta que fica é: será que você tem direito a receber esse valor? De acordo com a NR15, você pode ter direito ao adicional de insalubridade quando trabalha em contato com 3 tipos de agentes insalubres: físicos, químicos ou biológicos. Esses agentes são perigosos para a sua saúde e é exatamente por isso que a lei criou esse direito. Primeiro, vamos falar aqui dos agentes físicos. Sabe aquele barulho constante, insuportável de máquinas industriais ou ferramentas pesadas? Pois é, o ruído é um dos agentes insalubres mais comuns. Quem trabalha em máquinas, oficinas mecânicas, serralherias, obras de construção ou perto de grandes máquinas, geralmente fica exposto a um barulho muito alto, quase sem trégua. Esse som elevado, esse barulho, além de cansativo, pode afetar a audição e até causar dores de cabeça e estresse. Se você passa por isso todos os dias, você pode receber o adicional de insalubridade. Outro agente físico muito comum é o calor intenso. Imagina só trabalhar o dia todo próximo a forno, caldeira, em uma metalúrgica, uma padaria industrial, aquele calor absurdo. Esse ambiente muito quente, ele desgasta, ele causa desidratação,
tontura. E a longo prazo, ele pode afetar a sua saúde de forma bem séria. Por isso que, nesse caso, você também pode ter direito ao adicional de insalubridade. Além de trabalhar com calor intenso, trabalhar em locais com uma temperatura muito baixa, como em câmaras frigoríficas, também é uma condição insalubre que dá direito ao adicional de insalubridade. Outro agente físico que muitas vezes passa despercebido é a vibração. Quem trabalha com ferramentas e equipamentos que vibram o tempo todo, como britadeira, martelete, perfuradores, todo esse pessoal que trabalha com isso enfrenta um risco que é invisível. A exposição constante às vibrações pode causar danos nos nervos, nas articulações e até provocar problemas de circulação, e isso daí também dá direito ao adicional de insalubridade. Algumas atividades específicas, como mergulho profissional ou trabalho em câmaras de ar comprimido, também expõe o trabalhador a uma pressão muito acima do normal, que é considerada uma atividade insalubre e também pode ser devido ao adicional de insalubridade. Nos casos de profissionais que trabalham em radiologia, clínicas de imagem ou laboratório, esse pessoal que lida com radiação também tem direito ao adicional de insalubridade. Para quem trabalha na mineração, na construção civil ou em fábricas de cimento, a gente também tem a exposição a poeiras minerais, como a sílica e amianto, que é uma condição insalubre e que dá direito ao adicional de insalubridade. Tem outra condição que não é considerada agente físico, mas que dá direito ao adicional de insalubridade, que é a umidade excessiva em ambientes encharcados, como, por exemplo, para quem trabalha em lava-jato. Agora, encerrando aqui essa parte inicial, vamos para os agentes químicos. Se você trabalha com limpeza pesada, limpeza industrial, como auxiliar de limpeza, ou mesmo em fábricas, hospitais, laboratórios, você pode estar em contato com produtos químicos muito fortes, produtos químicos pesados, como solvente, ácido e desinfetantes mais pesados. O uso frequente e em grande quantidade desses produtos pode acabar prejudicando o sistema respiratório, a pele e até provocar intoxicações com o tempo. Por isso que, nessa situação, você pode receber o adicional de insalubridade. Mecânicos e pintores também vivem isso daí na pele. Eles estão sempre em contato com produtos químicos como solventes, tintas, e isso daí pode irritar os pulmões e causar alergias na pele. A gente tem ainda os agentes biológicos. Esses são comuns em profissões que lidam com lixo, materiais contaminados ou no atendimento à saúde. Quem trabalha na coleta de lixo em hospitais, laboratórios ou clínicas está exposto a vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos que causam infecções, alergias e podem trazer doenças sérias. É por isso que profissionais da saúde, trabalhadores de limpeza hospitalar, coletores de lixo, entre outros, também têm direito ao adicional de salubridade. Aqui no canal, a gente tem vídeos específicos falando sobre cada um desses agentes que eu acabei de dizer. Se você quiser entender mais sobre os riscos de cada um deles e os direitos que eles garantem, é só você conferir aqui na descrição que você vai ver um vídeo para cada tipo de risco. Como você viu, o que dá direito ao adicional de insalubridade não é trabalhar em uma profissão específica, mas sim estar exposto a condições que fazem mal à saúde. O importante aqui é o tipo de agente insalubre presente no ambiente de trabalho e o nível de exposição. Mas existem algumas profissões em que essa exposição costuma acontecer com mais frequência. Eu trouxe aqui 7 exemplos. O primeiro exemplo é o do auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de limpeza em geral. Eles costumam ter direito ao adicional de insalubridade por exposição a agentes químicos ou então por exposição a agentes biológicos, principalmente aquele pessoal que trabalha em indústrias, hospitais ou então que fazem a limpeza pesada e lidam constantemente com produtos químicos como desinfetantes fortes e solventes. Isso aí coloca a saúde em risco e pode garantir o adicional de insalubridade. Na construção civil, é comum ter direito ao adicional pela exposição ao ruído excessivo das máquinas, à vibração intensa de equipamentos como britadeiras ou então ao agente poeira mineral. Todos esses agentes aí garantem direito. Não precisa ser todos, basta ter um deles que você vai ter direito ao adicional de insalubridade. Profissionais que operam máquinas industriais
também podem ter direito ao adicional pelo contato com o ruído e com a vibração. Profissionais da saúde, como enfermeiros e médicos, também podem ter direito ao adicional pelo contato com agentes biológicos. Os coletores de lixo, garis, também podem receber o adicional de insalubridade porque eles estão expostos a agentes biológicos na coleta do lixo urbano. Esse daí é um dos casos mais comuns de quem recebe o adicional de insalubridade em grau máximo. Outro profissional que comumente recebe o adicional de insalubridade são o pessoal que trabalha nas câmaras frias, pessoal que trabalha em frigoríficos, açougueiros, pessoal ali que trabalha no setor de frios. Esse pessoal pode ter direito ao adicional de insalubridade. Os pintores industriais, que têm contato com produtos químicos pesados, como solventes e tintas, principalmente que faz a mistura desses produtos, também pode ter direito ao adicional. Agora vamos continuando aqui. Se você lida com algum desses agentes que eu falei de forma regular, você pode sim ter direito ao adicional de insalubridade. Pela lei, a empresa deveria fazer uma análise do seu ambiente de trabalho para avaliar se ele é insalubre ou não. A empresa é obrigada a contratar um engenheiro de segurança do trabalho para avaliar as condições e verificar se tem ou não exposição a agente insalubre. Se for constatado, por exemplo, que o ambiente é muito barulhento, ela pode fornecer um protetor auditivo. Se o protetor for realmente eficaz e diminuir o ruído para um nível seguro, você deixa de estar exposto a uma condição insalubre e, nesse caso, o adicional não seria necessário. Mas agora, se a empresa fornece o EPI como um protetor auditivo e ele não é suficiente para neutralizar esse risco, aí a empresa é obrigada a pagar o adicional. Isso aí vale para qualquer EPI. Se ele não elimina aquele risco, se ele não evita aquela condição insalubre, o adicional é devido. É aí que entra a análise técnica que precisa ser muito bem feita, E qual é o problema? Muitas empresas, infelizmente, dão aquela maquiada na análise, E acabam não pagando o adicional mesmo quando o funcionário tem direito. Elas podem subestimar a exposição ou alegar que o EPI é suficiente quando ele não é. E aí, como é que fica o trabalhador nessa situação? Se você tem certeza, ou pelo menos acredita aí fortemente que está exposto a agente insalubre e a empresa não está pagando o adicional, você pode buscar os seus direitos, Primeiro, vale a pena tentar conversar com o RH ou o responsável pela segurança do trabalho para entender o porquê de você não estar recebendo. Se isso aí não resolver, você pode procurar ajuda com o sindicato da sua categoria, que pode te orientar e até tentar mediar uma solução com a empresa, e também pode conversar com um advogado particular. Lembrando que todas essas conversas com a empresa, é interessante que você grave para você ter provas no futuro, tá bom? Não precisa nem avisar, você deixa ali o seu celular dentro do bolso, gravando, só a voz mesmo e não precisa avisar não. Se a empresa insistir em não pagar o adicional, o próximo passo é buscar a Justiça do Trabalho. Ao entrar com uma ação, o juiz vai chamar um engenheiro de segurança do trabalho da confiança dele para ir lá na empresa e conferir se realmente lá está tudo certo ou se você tem que receber esse adicional. Ele vai apresentar um documento, um laudo, dizendo se aquele ambiente de trabalho é considerado insalubre ou não. Se o laudo do perito confirmar a insalubridade, a empresa vai ter que pagar o valor do adicional, incluindo os retroativos que não foram pagos até os últimos 5 anos. E assim, para facilitar que o engenheiro faça esse reconhecimento, é importante guardar documentos relacionados às condições de trabalho, como o laudo técnico de insalubridade, relatórios de segurança e até mesmo fotografias e vídeos do ambiente. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aqui do lado uma playlist com todos os nossos vídeos sobre adicional de insalubridade. E se precisar de ajuda, o meu WhatsApp está na descrição. Um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.